Olá, tudo bem com você? Chegamos ao capítulo 6 do nosso estudo aqui do livro O Grande Conflito, que, como você já sabe, será o livro missionário para 2023 e 2024. Um livro simplesmente essencial para o tempo que vivemos, que contém verdades bíblicas muito profundas, transformadoras. Já li esse livro algumas vezes e confesso a você que ele mudou a minha vida. Por isso que eu vou participar desse projeto Impacto Esperança com muito entusiasmo, muito feliz por poder distribuir esse livro. E o projeto é mundial, nós vamos distribuir aí aos milhões esse livro aqui, O Grande Conflito. Escrito no século XIX, mas mais atual do que nunca. Nós estamos aqui estudando ao longo dessas últimas semanas, e você já sabe, toda semana eu tenho postado aqui no canal um vídeo comentando um capítulo. Já estamos no 6º capítulo, como eu disse, e nas últimas semanas nós analisamos o processo de apostasia pelo qual a igreja cristã passou. Depois vimos o trabalho de reformadores como John Wycliffe e outros, hoje veremos mais dois, que não mediram esforços e até pagaram um alto preço para proclamar a verdade e colocar a Bíblia ao alcance das pessoas. John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, tornando-a acessível ao povo que fala essa língua. O capítulo 6 aqui, que tem como título A Dupla, fala sobre John Hus e Jerônimo. Outros reformadores da região da Boêmia, hoje ali a República Tcheca, Hus, por exemplo, estudou em Praga, na capital. Duas outras figuras que ajudaram muito a trazer de volta a luz da palavra de Deus ao povo, e que influenciaram pessoas de outros países ao longo de muitas gerações. Como eu sempre tenho feito, eu leio aqui alguns trechos, destaco aqui algumas ideias para você, sempre com a intenção de que você se motive para ler também o livro que você depois vai distribuir. Combinado? Que tal lê-lo antes de participar dessa campanha de distribuição massiva do livro? Vale a pena. Se você já leu, que tal reler com atenção, anotando tudo, extraindo ali o máximo de cada capítulo. Se você perdeu algum vídeo dessa série, é só ir aqui à playlist no meu canal, série O Grande Conflito, e você então terá acesso aos 5 vídeos anteriores e depois também aos posteriores. Espero que até o ano que vem, quando a gente for às ruas, aos semáforos, aos comércios, às casas, para entregar o livro, eu tenha completado já a série aqui, né? Se não, a gente avança aí até o último capítulo. O papado promulgou um edito proibindo a adoração pública na língua boêmia. Muitos valdenses e albingenses afastados pela perseguição chegaram à Boêmia. Trabalharam com fervor em segredo. Dessa maneira, preservaram a fé verdadeira. É o momento histórico aqui em que a Igreja de Deus ainda está no deserto, segundo a gente aprende em Apocalipse 12. O trabalho dos verdadeiros pregadores do cristianismo bíblico era feito às escondidas, com muita cautela, porque eles estavam correndo realmente risco de morte por fazer isso. Depois de um tempo, foi proclamado o decreto de que todos aqueles que se desviassem da maneira romana de adoração seriam condenados à fogueira. Você vê que a situação ela vai piorando. A imposição de Roma, as imposições de Roma, elas acabam ficando cada vez mais duras aqui. A morte do seu pai, aqui falando de John Hus, né? John Hus nasceu em um lar humilde, lá na Boêmia, hoje República Tcheca. A morte de seu pai o deixou órfão bem cedo. Sua devota mãe, acreditava que a educação e o temor a Deus eram os bens mais valiosos. Por isso, fez todo esforço para proporcionar essa herança ao filho. Hus estudou na escola da província, então partiu para a Universidade de Praga, onde foi admitido como bolsista de caridade. Aqui nós vemos mais uma vez o papel de uma mãe devota, de uma mãe fiel, que procurou educar seu filho, John Hus, nos caminhos de Deus. E isso fez toda a diferença, com certeza, no tipo de pessoa que Hus se tornou, na firmeza de propósito que ele tinha e no testemunho, finalmente, que ele deu a respeito de Cristo. Ele era um seguidor sincero da Igreja Católica Romana. Após concluir o curso universitário, entrou para o sacerdócio. Sim, John Hus tornou-se um padre.
Assim como veremos no próximo capítulo, Lutero também era um monge, né, um padre, um sacerdote. Lá ele foi nomeado, John Huss foi nomeado professor e mais tarde reitor da universidade. Veja que ele foi crescendo aqui na hierarquia romana e, como diz Ellen White aqui, ele se tornou honrado por toda a Europa. Era um homem de grande influência e grande respeito. Já Jerônimo, que mais tarde se uniu a Huss, havia levado consigo da Inglaterra os escritos de Wycliffe. Já estava com essas ideias, né, que Wycliffe havia escrito, pregado, ideias de reforma. A rainha da Inglaterra, convertida aos ensinos de Wycliffe, era uma princesa boêmia. Por sua influência, as obras do reformador receberam ampla circulação em sua terra natal. Huss sentia-se inclinado a ter uma visão favorável das reformas de Wycliffe. Sem o saber, ele já começava a trilhar um caminho que o levaria para bem longe de Roma. E caminho esse também que o Jerônimo, né, abraçaria. Mas os quadros causaram... sim, aqui tem um detalhe interessante, né, como a arte pode ser usada para pregar o evangelho. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que se você tem algum dom especial, quem sabe usar a internet, gravar vídeos, compor músicas, desenhar, pintar, cantar, use isso para Deus. Aqui neste momento em que a perseguição, em que a censura eram bastante pesadas, ela conta de dois homens aqui, não dá o nome deles, né, que eram pintores, né. Ela fala aqui que, na mesma época, 2 estranhos da Inglaterra, homens eruditos, receberam a luz e foram espalhar em Praga. Logo foram silenciados, mas como não estavam dispostos a abrir mão de seus planos, recorreram a outras medidas. Como além de pregadores eram artistas, fizeram 2 quadros em um lugar no qual o público podia ver. Vejam, usando aí, né, a comunicação, né, a mídia. Usaram aqui 2 quadros. Num quadro, eles pintaram Jesus Cristo em Jerusalém, entrando em Jerusalém, humilde, montado num jumento, com roupa simples, e no outro eles pintaram o Papa em suas vestes e com a sua tríplice coroa, suas vestes caras, cavalgando um cavalo magnificamente ornamentado, com trompetistas à sua frente, cardeais e oficiais seguindo em ordem esplendorosa. Sem falar nada, aquelas 2 pinturas, aqueles 2 quadros, causaram forte impressão na mente das pessoas aqui. Os quadros causaram profunda impressão em Huss e o conduziram ao estudo mais aprofundado da Bíblia e dos escritos de Wycliffe. Veja que interessante, né? Você tem usado suas redes sociais para causar uma impressão positiva na mente das pessoas, a fim de levá-las à palavra de Deus, até Jesus. Pense nisso. Esses 2 pregadores aqui usaram a arte para abrir a mente das pessoas, fazer com que elas pensassem, analisassem a situação e assim fossem conduzidas à Bíblia. Foi o caso de Huss e de outras pessoas mais. Use também a arte, os seus dons, as suas redes sociais para falar de Jesus, para promover boas reflexões. Embora ainda não estivesse pronto para aceitar todas as reformas que Wycliffe advogava, Huss reconheceu o verdadeiro caráter do papado e denunciou o orgulho, a ambição e a corrupção da hierarquia. E aqui começam realmente os problemas de Huss, porque ele vai bater de frente com o poder do Papa. Por causa dessas pregações de Huss e ele estar causando ali certo rebuliço na região de Praga, o Papa ele promove aqui declara um interdito sobre a cidade de Praga. Isso aqui naquele tempo era muito complicado, era bastante complicado, porque veja só o que ela diz, naquela época, esse tipo de sentença era motivo de grande alarme. As pessoas achavam que o Papa era o representante de Deus, detendo as chaves do céu e do inferno, com poder para evitar juízo sobre elas. Acreditavam que, enquanto o Papa não removesse a excomunhão, os mortos não teriam acesso ao céu, todos os serviços religiosos foram suspensos, as igrejas ficaram fechadas, os casamentos eram realizados ao lado de fora da igreja, no pátio da igreja, os mortos eram enterrados em valas ou campos sem funeral. Então realmente afetava a vida das pessoas. Uma determinação dessa, um interdito, uma excomunhão,
feita pelo Papa. E as pessoas ficaram assim, alguns atribuíram a culpa disso a Hus, e ele ficou numa situação complicada, teve até que se afastar por um tempo de Praga, ir para o interior e esperar por lá. Depois, aqui na página 47, ela volta a falar de Jerônimo, diz que ele aderiu à reforma, e a vida dos dois, depois, Jerônimo e Hus, acaba se aproximando, se unindo, tornam-se amigos, apoiadores e pregadores juntos. A divisão dentro da Igreja Católica continuou. 3 papas competiam pela supremacia. Nós vimos no capítulo anterior uma fase em que 2 papas se excomungaram mutuamente. E aqui nós vemos 3 papas competindo pelo poder. A contenda entre eles encheu de confusão todo o mundo cristão. Não contentes com as condenações que lançavam uns aos outros, cada um se propôs a comprar armas e reunir soldados. É claro que para isso eles necessitavam de dinheiro, e para obtê-lo, ofereceram a venda de dons, ofícios e a bênção da igreja. Aquele momento terrível em que a salvação era vendida, um local, um lote no céu era vendido, indulgências, tudo para conseguir dinheiro e montar seus exércitos particulares. Que fase terrível, né? Isso é história, não é Ellen White que está inventando, né? Qualquer um que quiser estudar a história dos papas perceberá que houve momentos assim muito feios na história do papado. Portanto, meus amados, assim, aqui é uma fala de Hus, aqui ela traz algumas declarações de Hus, Jerônimo, que são, assim, palavras de muita coragem, muita fé, que nos inspiram pelo exemplo. E ele diz aqui assim que, meus amados, se minha morte contribuir para a glória de Cristo, orem para que ela aconteça depressa e para que o Senhor me capacite a suportar todas as calamidades fielmente. Peçamos a Deus que eu não oculte nenhuma partícula da verdade do Evangelho, a fim de deixar a meus irmãos um exemplo excelente para ser seguido. Que coisa linda, né? Que eu não oculte nenhuma partícula da verdade do Evangelho. Quando hoje há tantas pessoas que estão aí relativizando a Bíblia, mascarando a verdade, destacando só aquilo que lhes convém, a motivação desses reformadores era pregar toda a verdade que eles haviam descoberto na Bíblia. Dentro de pouco tempo, o reformador foi preso. Posteriormente, ele foi levado para um castelo forte do outro lado do rio Reno, para ser mantido prisioneiro. Pouco depois, o próprio Papa foi mandado para a mesma prisão. Olha que ironia, né? Os papas estavam disputando ali o poder, e o Papa, um deles, é mandado para a mesma prisão em que Hus havia estado preso. Foi condenado por provas de sua culpa, o Papa, né? Por provas de sua culpa nos mais baixos crimes, além de assassinato, simonia e adultério. Pecados tão terríveis que não é possível ou apropriado exprimi-los em palavras. Foi, por fim, destituído da coroa. Os antipapas também foram depostos e um novo pontífice foi escolhido. Aqueles 3, então, foram depostos, um deles foi preso e escolheram um novo pontífice aí, né, um novo papa. Quando o concílio exigiu que Hus escolhesse entre renegar suas doutrinas ou ser condenado à morte, Hus aceitou o destino de mártir. Finalmente ele foi convocado, então, a um concílio e, mesmo tendo um salvo-conduto do rei que o apoiava, ele acabou sendo preso e finalmente vai ser condenado. Na página 49, encontramos aqui mais uma declaração de Hus, que diz assim: de que maneira, então, eu poderia olhar para o céu? Se ele abjurasse, né, se ele negasse as suas palavras, né, a sua posição. Não. Considero a salvação delas... Vou ler de novo aqui. De que maneira, então, eu poderia olhar para o céu? Como seria capaz de encarar as pessoas para quem preguei o evangelho puro? Não. Considero a salvação delas, dessas pessoas, mais valiosa do que este pobre corpo agora condenado à morte. Que forte isso, né? Que convicção, que coragem. Usarei esta coroa de vergonha por ti, ó Jesus, pois por mim usaste uma coroa de espinhos. Ele disse isso porque depois que ele marca a sua posição dizendo que não vai ceder, eles arrancam suas vestes sacerdotais e colocam sobre a cabeça dele um chapéu de papel, ali com símbolos diabólicos,
um sinal de vergonha, né? Como se ele fosse um herege. E ele diz isso: eu usarei essa coroa de vergonha por ti, ó Jesus, pois por mim usaste uma coroa de espinhos. Que bonito isso também. Página 50. Quando as chamas começaram a arder ao seu redor, ele começou a cantar. John Huss começou a cantar enquanto as chamas o consumiam. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E continuou a cantar até a voz ser silenciada para sempre. Um católico zeloso descreveu da seguinte maneira o martírio de Huss e de Jerônimo, que ocorreu pouco tempo depois. Eles se prepararam para o fogo como quem se arruma para uma festa de casamento. Estavam tranquilos. Não deram nenhum grito de dor. Quando as chamas subiram, começaram a cantar hinos e a intensidade do fogo não era capaz de deter seu louvor. Alguém consegue cantar sendo queimado? Realmente, a gente só pode imaginar que um poder sobrenatural, que o poder de Deus estava sobre eles, a ponto de conseguirem cantar enquanto eram queimados vivos. É bonito pensar isso, né, de que Deus os guardou até o fim. Seu exemplo incentivaria muitos outros a permanecer firmes diante da tortura e da morte. Sua execução mostrou ao mundo a crueldade traiçoeira de Roma. Os inimigos da verdade estavam ajudando a causa que tentavam destruir. Mais uma vez, aquilo que se dizia dos primeiros cristãos lá no tempo do Império Romano, pode-se dizer aqui também de alguns reformadores que foram martirizados. O sangue deles era como semente plantada entre as multidões e essa semente ia germinando. O contraste entre a maldade do papado e a fidelidade desses reformadores ficou muito marcado, e as pessoas paravam para pensar, analisar tudo isso, e muita gente ia se convertendo ao Evangelho. Sobre Jerônimo aqui, ela fala que, ela transcreve aqui também uma fala dele, né? Vocês me mantiveram cativo por 340 dias em uma horrenda prisão. Ele até ficou doente lá, uma prisão úmida, horrível, comendo mal. Então me trazem em sua presença, ouvem meus inimigos mortais e se recusam a me escutar. Tomem cuidado para não pecar contra a justiça. Quanto a mim, sou apenas um frágil mortal. Minha vida tem pouca importância. E quando peço que não profiram uma sentença injusta, faço menos por mim mesmo do que por vocês. Olha só, ainda preocupado com os injustos que o estavam condenando sem razão. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês, disse Jesus em Mateus capítulo 10, 19 e 20. E aqui na vida dele, de Jerônimo, tanto quanto na de Huss, isso se cumpre porque ele ficou preso na cadeia sem ter acesso a livros, nada. Ele estava lá numa solitária. E, no entanto, ela diz aqui que quando Jerônimo se levanta para falar, para testemunhar, é como se ele tivesse preparado um discurso lógico, claro e muito bíblico. E com isso, com certeza, muitas pessoas ficaram, de novo, né, abaladas em suas convicções pelo exemplo dele. Jerônimo, aqui ela diz assim, que apresentou seus argumentos com tamanha clareza e poder que parecia ter tido oportunidade de estudar sem interrupções. Mas não foi o caso, obviamente. Jerônimo, então, declarou seu arrependimento e testificou da incoerência, da inocência e santidade do mártir Huss. Ele diz assim sobre Huss, Jerônimo: eu o conheci desde a infância. Foi um homem de excelência, justo e santo. Foi condenado mesmo sendo inocente. Estou pronto para morrer. Não me desviarei diante dos tormentos que inimigos e falsas testemunhas prepararam para mim. Um dia eles prestarão contas de seus enganos diante do grande Deus, a quem ninguém é capaz de enganar. Depois aqui, mais alguns trechos ainda no fim do capítulo. Apontando para seus juízes, disse com firmeza: vocês condenaram Wycliffe e John Huss. As coisas que afirmaram e são irrefutáveis, eu também as declaro de igual maneira. Ou seja, eu creio no que Wycliffe e Huss ensinaram e não volto atrás. Suas últimas palavras foram uma oração. Ele disse: Senhor, Pai Todo-Poderoso, tem piedade de mim e perdoa meus pecados, pois tu sabes que sempre amei tua verdade.
As cinzas do mártir foram ajuntadas e, assim como as de rãs, jogadas no Reno. Dessa maneira, pereceram os fiéis portadores da luz de Deus. E ela diz aqui que, como essas cinzas se espalharam por meio dos rios e foram aos mares, assim também a verdade que eles proclamaram, escrevendo e falando, também se espalhou cada vez mais pela Europa e pelo mundo. As doutrinas de rãs atraíram mais atenção do que nunca antes, e muitos aceitaram a fé reformada. O vasto recrutamento adentrou a Boêmia. Assim, aqui ela conta sobre algumas guerras que foram movidas pelo papado, mas, curiosamente, os exércitos bem aparelhados, bem armados e numerosos que tentaram invadir a Boêmia e matar os seguidores de Hus, tanto que essas guerras foram chamadas de guerras russitas, né, não conseguiram vencer esses exércitos menores ali da Boêmia. E ela diz aqui que realmente Deus protegeu essas pessoas por um bom tempo. Assim, pela segunda vez, um grande exército de homens guerreiros, treinados para a batalha, fugiu sem desferir um só golpe perante os defensores de uma pequena e frágil nação. Os invasores foram tomados por um terror sobrenatural. O mesmo Deus que dispersou o exército de Midian diante de Gideão e seus 300, mais uma vez estendeu a mão. Deus não muda, Deus defende os seus. E aqui no finalzinho do capítulo 6, eu leio assim: forçados a encontrar refúgio nas cavernas, continuavam a se reunir para ler a palavra de Deus e adorá-lo. Por meio de mensageiros enviados em segredo para diferentes países, descobriram que, em meio às montanhas dos Alpes, havia uma antiga igreja fundamentada sobre as bases das Escrituras que protestava contra as corrupções idólatras de Roma. Com grande alegria começaram a se corresponder com os cristãos valdenses. Então, esses cristãos, seguidores de Hus, Jerônimo, encontraram os valdenses, né, que também eram pessoas fiéis à palavra de Deus. Fiéis ao Evangelho, os boêmios perseveraram durante a noite de sua perseguição. Na hora mais escura, continuavam a olhar para o horizonte como aqueles que esperam pela manhã. Mais um capítulo maravilhoso aqui, que nos inspira, que nos motiva, que nos faz pedir a Deus a mesma coragem, para que hoje, neste mundo também envolvido em enganos, em doutrinas corrompidas, com ideologias antibíblicas, nós possamos ser como os reformadores, fiéis à Bíblia, fiéis à palavra de Deus, pregando a verdade, custe o que custar. Para eles, custou a vida. Para nós, o que custa, o que custará. Não sabemos, ou talvez alguns estejam sabendo, sabemos também, talvez, aquilo que nos custa muitas vezes, mas nem chegou perto ainda de uma fogueira, de uma crucifixão. Deus fortaleça cada um de nós, para que possamos enfrentar a oposição no bom espírito dos reformadores, com coragem, mas com respeito, com base na palavra de Deus, e assim que nosso testemunho possa alcançar muitas pessoas para Jesus Cristo. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.